Pode Tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. E por que Pode Tudo? Aqui a gente traz histórias de pessoas normais, como eu e você, mas que inspiram a todos ao nosso redor. Hoje eu vou conversar com o Bruno Albiero, que é gestor de tráfego pago. Vamos bater um papo sobre esse assunto que está super em alta. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Isa. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Vamos para a primeira pergunta. Eu queria saber de você o que é tráfego pago. Então vamos lá, começar do começo, né? Uhum. Basicamente, tráfego pago é você colocar dinheiro dentro das plataformas, seja as redes sociais, seja o Google, para você aumentar o seu alcance ali dentro. E a vantagem é que você consegue direcionar para o público que você quer aparecer, segmentando por idade, gênero, localização, interesses, comportamentos e assim por diante. A gente costuma dizer que o tráfego pago é nada mais do que tirar a pessoa de um ponto A e levar para um ponto B. Seja, por exemplo, tirar a pessoa do Instagram para jogar para dentro do seu site, por exemplo. Entendi. E esse trabalho ele é feito em todas as redes sociais? Praticamente quase todas as redes sociais hoje tem como principal até canal de monetização, de faturamento ali, os anúncios, essa parte de publicidade. Então, você pega aí Meta, que praticamente 90% do faturamento da empresa compõe os anúncios. Então, você consegue fazer Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Google, LinkedIn, assim vai, né? Como você começou nessa jornada de empreendedorismo como gestor de tráfego pago? Ah, legal, bacana. Então, começado contando minha história aqui, logo na faculdade, já percebi que não era aquilo que eu queria seguir. O que você estava estudando? Estava fazendo engenharia de produção. Então, gostava do que eu estudava, mas não vivia na prática. E por influência de amigos, família, meu primo já era gestor de tráfego, eu fui vendo um outro lado que eu não conhecia, né? Esse lado do empreendedorismo, me despertando muita vontade. E foi aí que comecei. Comecei estudando por conta, conciliava com o estágio, com a faculdade, ia fazendo cursos, ia fazendo as aulas, pegando alguns clientes ali, trabalhando junto com meus primos, vendo esses cases. E foi aí que eu comecei a dar meus próprios passos, né? Então, prospectar por conta, ir atrás de outras empresas para conseguir os meus primeiros clientes. E aí, foi indo nesse processo de transição até, finalmente, ali, largar completamente o CLT e me dedicar 100% à carreira de empreendedor e de gestor de tráfego. E quais são os tipos de negócio que você tem mais experiência? Hoje já trabalhei com tudo. Acho que já fazem mais de 3 anos que eu estou nesse ramo e já trabalhei com todo tipo de negócio, com mais de 50 clientes. E hoje o que a gente mais atende na agência são negócios locais, então clínicas odontológicas, clínicas médicas, mas também já trabalhamos com e-commerce, com infoprodutores, lançamentos perpétuos e assim por diante. Entendi. E o que faz um bom gestor de tráfego? Qual o fator mais importante para ele se tornar um ótimo gestor? Sem sombra de dúvidas, depois de um tempo trabalhando na profissão, a gente percebe que, só o básico é obrigatório. Então, saber criar os relatórios, saber se comunicar com o cliente, saber mexer nas ferramentas, as melhores estruturas para testar criativo, testar público, tudo isso é o básico. Eu acho que o mais importante mesmo é que você conseguir analisar as métricas das campanhas e analisar o funil como um todo para conseguir identificar os gargalos. Entender, se não está dando certo aqui nesse funil, o ponto está aqui, vamos trabalhar aqui, vamos melhorar nesse aspecto para a gente conseguir trazer as vendas, trazer as conversões da maneira que a gente quer. Então, acho que análise de métricas, análise de dados é o ponto mais importante, sem sombra de dúvidas. E devem ter muitas métricas, né? Qual é a mais importante, assim, de se analisar? Tem uma que é mais relevante do que a outra? São muitas métricas, realmente, Isa, e que a gente consegue tirar dados de praticamente tudo hoje, né? Quanto mais mapeado, melhor pra gente. Mas realmente a gente não olha pra todas, porque senão vira aquela bagunça de coisas que você não consegue direcionar o seu foco. Então, dependendo do projeto que você está atuando, você olha algumas métricas principais. Mas sem sombra de dúvidas, as principais é o custo por aquisição, o custo por clique, a taxa de conversão, então também o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, o LTV, então quanto esse cliente vai me render de lucro ao longo de toda a jornada de vida com ele, porque hoje no tráfego a gente pensa muito em aquisição de cliente, né? Então a gente olha muito para essas métricas também de aquisição, mas dependendo do projeto que você vai trabalhar,
você olha um aspecto diferente. Então, por exemplo, estou trabalhando no lançamento, preciso analisar a taxa de carregamento da minha página, que eu estou direcionando os leads. Então, tudo isso é bem variável, mas essas são as principais. Entendi. Então, é um trabalho completamente variável, né? Como É isso aí, vai personalizando. Entendi. E por que, se eu sou dona de uma empresa, por que eu deveria contratar um gestor de tráfego ao invés de tentar fazer sozinha? Maravilha, hoje a gente vê muito disso, né? Pessoas tentando se aventurar sozinha e, pô, quebrando a cara ali no começo, perdendo muito dinheiro e gerando uma falsa expectativa do que é o tráfego, né? E eu gosto de fazer uma analogia como se fosse um assessor de investimento, sabe? Então, pô, você consegue investir por conta própria, no mercado financeiro ali, em ações, essas coisas? Você consegue. Mas por que você vai fazer isso se existem profissionais que vivem, respiram aquilo, sabem os caminhos, já tomaram diversos tombos, sabem onde seguir, aonde não ir, para fazer com que o seu investimento renda muito mais, né? Então, a ideia é que o valor que a pessoa paga pra gente, mais o valor que ela está investindo, renda muito, muito mais do que ela fizesse por conta. E qual é a hora de um empreendedor contratar um gestor de tráfego? Precisa ter uma certa estrutura já na empresa? Não, perfeito. Realmente isso é um ponto bem delicado, porque a gente precisa começar na hora certa. E eu acho que o ponto mais importante é ter caixa. Então, primeiro, se preocupe em ter um caixa em que você vai conseguir investir em tráfego, que isso não vai impactar o financeiro da sua empresa, isso não vai te colocar numa situação delicada ali. Então, ponto 1, ter caixa. Segundo, dependendo do tipo de negócio, em maioria, vamos falar de negócios locais, como uma clínica estética, uma clínica odontológica, precisa ter uma equipe de atendimento, uma equipe comercial preparada para receber os contatos e, de preferência, também já criar conteúdo nas redes. Porque, afinal, a gente pensa às vezes que o tráfego paga alguma coisa muito separada do orgânico e tudo mais, mas, no fundo, a gente está sempre colocando, por exemplo, mais dinheiro no Instagram, em que vai trazer mais pessoas para dentro ou do seu site ou do seu perfil, consumir os seus conteúdos. Então, no final, todo esse movimento, todo esse tráfego que gera para dentro das suas redes sociais, do seu site, ele é uma coisa só. Então, tá com a casa bem arrumada é com certeza um ponto muito importante para começar no tráfego. Eu tenho uma pergunta. Existe tráfego pago para influencers? Existe Como tráfego. funciona? Funciona da seguinte maneira. Uma influenciadora, ela pode comprar no Instagram, do Facebook, do TikTok, audiência, visualização, alcance. Então, por exemplo, se a pessoa posta no orgânico hoje, alguma coisa ali, vou dar um exemplo, ela tem 1.000 seguidores, ela posta e o post dela pega alcance de 1.000 contas ali, 1.000 pessoas, com o tráfego você consegue alcançar 10 mil, um pouco dinheiro, entendeu? Então, você consegue, tipo assim, de acordo com a campanha que você está fazendo, você tem um objetivo. Pô, eu quero tirar as pessoas de um ponto A para o ponto B, mas se eu quero tirar ela do Instagram e jogar para o meu site, vai ser um custo. Mas se eu quero tirar a pessoa do Instagram e jogar para ela dentro do meu perfil, é muito mais barato, porque eu não tiro a pessoa de dentro do Instagram, sabe? Eu deixo ela ali. E aí o Instagram cobra menos, porque você não está tirando a pessoa do aplicativo e jogando para um site externo, né? Você está mantendo ela ali dentro. Então você consegue comprar audiência, comprar alcance. E isso para, por exemplo, influenciadores é uma ótima ideia. Isso segue para as outras redes sociais, quando você não tira a pessoa de dentro, por exemplo, do Facebook, do TikTok, é mais barato? Sim, em grande parte. Então, por exemplo, se eu estou fazendo tráfego no YouTube e eu quero conseguir mais inscritos no meu canal, eu quero aumentar os views dos meus vídeos, quando você faz esse tipo de tráfego, né, jogando a pessoa para dentro da mesma plataforma, é mais barato. Então, já que você é bom nessa história de tráfego pago, me fala um case bem legal que você trabalhou. Não, bacana. Já trabalhei com vários projetos, mas sem sombra de dúvidas, acho que o case que eu mais gosto de contar é de um cliente que ele já era infoprodutor, já criava conteúdo para esse meio fitness e tudo mais voltado para academia, musculação. E ele já tinha um curso no Perpétuo, ele rodava no Perpétuo esse curso, ou seja, estava sempre aberto, sempre vendendo. E ele fazia tráfego, colocava em torno de R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, ali nas redes sociais e enfim, YouTube também, para esse curso. E aí a gente começou a trabalhar junto e foi desenvolvendo, foi conseguindo escalar. E a gente passou de R$1.000, R$2.000 por mês para R$200, R$250.000 por mês de investimento em anúncios, principalmente isso no YouTube Ads. E vocês investiam tudo isso porque retornava? Sim, retornava. Então, a gente, tipo, é dias e dias, né? Você tem dia que você sai no prejuízo, mas no final do mês a conta fechava. Então, senão não faria sentido também investir tanto. Deixa uma dica aqui para quem está começando nessa jornada de gestão de tráfego pago. Se você quiser, pode olhar para a câmera. Ah, maravilha, Isa, fechado. Então, gente, sem sombra de dúvidas, invista em conhecimento. Vai ser o melhor encurtador de caminho para você evitar perder dinheiro e chegar no seu objetivo muito mais rápido, caso você, claro, não queira delegar isso para algum especialista.
Obrigada, viu, Bruno, pela sua participação aqui no Pode Tudo. É um podcast produzido pela Workstars Studio. Eu sou a Isabela Pascucci. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, pessoal.